Se você passou algum tempo na internet, provavelmente já ouviu a mesma promessa com roupas diferentes. Ficar rico é simples, é rápido, é só seguir o método certo, é só copiar quem já conseguiu. É só encontrar a oportunidade escondida que quase ninguém viu. É só ter a mentalidade certa. É só parar de pensar como pobre. É só querer de verdade. O problema é que quase tudo isso está errado. Não porque riqueza seja impossível. Não porque ganhar dinheiro seja uma fantasia. Mas porque a internet pegou um assunto complexo, lento, cheio de risco e contradição, e transformou isso em espetáculo. E espetáculo quase nunca ensina como as coisas realmente funcionam. A internet não ensina riqueza do jeito que riqueza acontece na vida real. Ela ensina riqueza do jeito que riqueza prende atenção. E essas duas coisas são completamente diferentes, porque a vida real recompensa estrutura. A internet recompensa impacto. A vida real recompensa repetição, clareza, paciência, controle e capacidade de sustentar resultados. A internet recompensa narrativa, contraste, emoção, velocidade e promessa. Então, sem perceber, muita gente começa a aprender sobre dinheiro em um ambiente que não foi feito para ensinar dinheiro de verdade. Foi feito para capturar a atenção. E quando isso acontece por tempo demais, a pessoa para de buscar compreensão e começa a buscar sensação. Ela já não quer entender como o patrimônio se constrói. Ela quer sentir que está perto de uma virada. Esse é o primeiro problema. A internet não vende riqueza. Ela vende a sensação psicológica de proximidade com a riqueza. E isso é perigosíssimo, porque você pode passar anos consumindo conteúdo sobre dinheiro, negócios, liberdade financeira, investimento, produtividade, mentalidade e crescimento, sem nunca sair do mesmo lugar. Não porque o tema seja falso, mas porque o formato é montado para te deixar estimulado, não necessariamente transformado. Essa é uma diferença brutal. Tem conteúdo que te deixa elétrico, e tem conteúdo que muda o jeito como você vive. Nem sempre são a mesma coisa. Na verdade, quase nunca são. A maior parte do conteúdo sobre riqueza na internet gira em torno de 3 obsessões: velocidade, aparência e exceção. Velocidade porque tudo precisa parecer rápido. Aparência porque tudo precisa parecer grande. Exceção porque histórias raras chamam mais atenção do que processos comuns. Só que riqueza real, na maioria das vezes, não nasce em nenhum desses 3 lugares. Ela não nasce da velocidade extrema. Ela não nasce da aparência. E ela não nasce da exceção. Ela nasce de combinação. Capacidade de gerar valor. Capacidade de manter parte do que gera. Capacidade de repetir isso por muito tempo sem destruir a própria base. Mas essa versão quase nunca viraliza, porque ela é menos emocionante. E aqui está uma verdade incômoda. A internet treinou muita gente para desprezar tudo o que parece lento, simples ou sem brilho. Só que patrimônio sério, em muitos casos, parece exatamente isso no começo. Sem brilho, sem aplauso, sem cara de transformação instantânea. É quase ofensivo para o cérebro de quem foi condicionado por conteúdo curto e promessa alta. Porque a pessoa se acostuma a ver números grandes demais, e histórias rápidas demais, e resultados editados demais. Ela começa a achar que enriquecer deveria parecer uma explosão. E quando a própria vida não explode, ela conclui que está fracassando. Só que muitas vezes, ela não está fracassando. Ela só está vivendo um processo normal em uma época que glorifica exceções. Esse talvez seja um dos maiores danos da internet sobre a percepção de dinheiro. Ela deformou a régua emocional do que parece progresso. Hoje, muita gente só consegue reconhecer avanço quando ele vem em formato cinematográfico. Um faturamento absurdo, uma virada radical, uma história humilhante seguida de redenção, um antes e depois muito violento. Uma mudança tão grande que parece roteiro, mas riqueza real quase sempre avança sem trilha sonora. Ela cresce de um jeito silencioso. Primeiro na estrutura, depois no controle, depois na previsibilidade, depois na solidez. E só bem mais tarde, às vezes, na aparência. Só que a internet inverteu tudo isso. Ela mostra a aparência primeiro e esconde a estrutura. Mostra o carro. Não mostra o custo emocional de mantê-lo. Mostra a viagem. Não mostra a fragilidade da fonte de renda.
Mostra o faturamento. Não mostra a margem, mostra o lucro de um mês. Não mostra os anos ruins, mostra a conquista. Não mostra o sistema. E como as pessoas aprendem pelo que veem repetidamente, elas começam a confundir a aparência de riqueza com riqueza. Esse é um erro devastador, porque a aparência pode ser comprada antes da hora. Patrimônio, não. A aparência pode ser financiada, pode ser parcelada, pode ser encenada, pode ser editada, pode ser emprestada, pode até ser alugada. Mas patrimônio exige outra coisa. Exige consistência entre o que entra, o que sai e o que permanece. Exige controle. E controle, quase sempre, é muito menos sexy do que performance. Talvez por isso tanta gente pareça estar subindo enquanto por dentro está cada vez mais vulnerável. A internet ensinou um número enorme de pessoas a performar prosperidade antes de construir base. E isso gera uma armadilha estranha. A pessoa começa a viver para parecer alguém que entendeu o jogo financeiro, sem ainda ter resolvido o básico do próprio jogo. Ela fala como quem já venceu, posta como quem já venceu, aconselha como quem já venceu, mas a estrutura real continua fraca. Isso acontece mais do que parece, porque o ambiente digital premia sinais sociais de sucesso muito antes de validar a profundidade desse sucesso. Se você parece bem posicionado, muita gente assume que você está bem estruturado, e as duas coisas não são sinônimos. Outro erro enorme que a internet espalhou foi transformar velocidade em regra. Tudo gira em torno de quanto tempo. Quanto tempo para os primeiros 10 mil? Quanto tempo para sair do zero? Quanto tempo para a primeira venda? Quanto tempo para largar o emprego? Quanto tempo para viver de renda? Quanto tempo para mudar de vida? Parece sempre uma corrida contra o relógio. Como se demorar fosse sinal de burrice. Como se construir devagar fosse prova de fraqueza. Como se a única riqueza legítima fosse a que chega cedo, rápido e com força. Mas isso cria uma relação doentia com o tempo, porque o tempo deixa de ser aliado de construção e vira inimigo de autoestima. A pessoa para de perguntar: isso está ficando sólido? E passa a perguntar: por que isso não aconteceu logo? Essa troca destrói muita gente, porque vários caminhos financeiramente inteligentes são lentos no começo. Lentos o suficiente para parecerem decepcionantes para alguém viciado em aceleração. E aqui existe uma perversidade sutil. A internet mostra muito o ponto de chegada acelerado, mas quase nunca mostra com honestidade o período em que nada parecia impressionante. O período em que o trabalho ainda era pequeno, em que o caixa ainda era apertado, em que a margem ainda era baixa, em que a construção era feia, em que a repetição era cansativa, em que o progresso não tinha valor social. Só que é justamente nesse período que muita riqueza começa a ser construída. Não no auge, no anonimato. A internet também erra quando fala demais de ganhar dinheiro e quase nada de sustentar dinheiro. Esse é outro ponto central. Ganhar dinheiro é uma habilidade. Sustentar dinheiro é outra. Proteger dinheiro é outra. Transformar dinheiro em patrimônio é outra. E continuar lúcido enquanto o dinheiro muda sua vida é outra ainda. Só que o conteúdo online costuma esmagar tudo isso numa única ideia: faturar. Como se entrada fosse sinônimo de força. Mas entrada sem estrutura pode ser só episódio. Tem gente que vive de picos, não de base. Tem mês bom, depois desorganiza tudo. Tem uma oportunidade, depois perde o ritmo. Tem um caixa forte, depois aumenta o custo de vida. Tem um crescimento rápido, depois não sabe sustentar. Só que, como o conteúdo digital ama números grandes, ele trata picos como se fossem prova definitiva de inteligência financeira. Nem sempre são. Às vezes, são só bons momentos. E bons momentos não são a mesma coisa que riqueza. Riqueza tem mais a ver com repetibilidade do que com intensidade. Mais com retenção do que com euforia. Mais com estrutura do que com barulho. Mais com consistência do que com clímax. Só que essa verdade é difícil de vender, porque ela não ativa o imaginário do espectador com a mesma força. Ela exige maturidade, e maturidade quase nunca viraliza tão bem quanto promessa. Tem ainda um erro mais sedutor que todos os outros: a ideia de que enriquecer é principalmente uma questão de identidade.
A internet adora transformar dinheiro em estética psicológica, mentalidade milionária, energia da abundância, frequência da riqueza, postura de vencedor, hábitos dos ricos, rotina dos milionários. De novo, comportamento importa, disciplina importa, ambição importa, responsabilidade importa. Mas a internet exagerou tanto esse lado que, em muitos casos, a pessoa para de buscar mecanismo e começa a buscar personagem. Ela quer parecer alguém que vai enriquecer. E isso gera uma distorção quase cômica. Tem gente falando como empresária, sem ter empresa. Tem gente performando autoridade sem ter construção. Tem gente se vestindo como sucesso antes de desenvolver competência. Tem gente tentando incorporar um arquétipo de riqueza, como se isso, sozinho, produzisse riqueza. Não produz. No máximo, isso pode mudar postura. E postura sem base continua sendo só postura. Riqueza não é uma fantasia social bem executada. Não é uma vibe. Não é uma estética. Não é um personagem convincente. Riqueza é o resultado acumulado de decisões que fizeram sentido por tempo suficiente. Essa frase é muito menos emocionante do que quase tudo o que a internet promete, mas ela é infinitamente mais útil, porque ela devolve o dinheiro para o lugar certo, o campo da realidade. E na realidade, enriquecer não depende de parecer especial o tempo inteiro. Depende de resolver problemas, administrar risco, não se sabotar quando começa a ganhar mais, tolerar fases lentas, não inflar a própria vida antes da hora. E repetir o que funciona, mesmo quando ninguém acha aquilo impressionante. Talvez essa seja a grande quebra de ilusão. A internet te ensina a admirar momentos. A vida real exige que você construa sistemas. Momentos chamam atenção. Sistemas sustentam liberdade. Momentos impressionam os outros. Sistemas protegem você. Momentos podem vir rápido. Sistemas demoram mais. Mas quando funcionam, é deles que nasce a sensação de tranquilidade que muita gente chama de riqueza, sem nunca ter realmente entendido o que estava buscando. Porque, no fim, não é só sobre dinheiro. É sobre o tipo de vida que o dinheiro permite não destruir. É sobre ter margem. É sobre não depender de urgência toda semana. É sobre não viver financeiramente no susto. É sobre não precisar performar sucesso para continuar se sentindo no jogo. Talvez o problema da internet não seja ensinar sobre o dinheiro. Talvez seja ensinar sobre dinheiro num ambiente em que quase todo mundo precisa parecer extraordinário demais para continuar relevante. E quem precisa te impressionar demais quase nunca consegue te mostrar o que realmente importa. O que realmente importa costuma parecer comum demais, lento demais, sem glamour demais. Mas é justamente aí que mora a diferença. Capacidade real de gerar valor. Controle sobre o que entra, o que sai e o que fica. Tempo a favor, não tempo como inimigo. Essas três coisas têm muito mais a ver com riqueza do que quase toda a espuma emocional que circula online. E eu acho que essa é a parte mais difícil de aceitar. Porque ela obriga a trocar excitação por clareza. Obriga a trocar fantasia por estrutura. Obriga a trocar o desejo de parecer próximo da riqueza pelo compromisso de construir alguma coisa que sobreviva ao próprio entusiasmo. Só que, quando essa troca acontece, a relação com o dinheiro muda de nível. Você para de ser hipnotizado por narrativa e começa a olhar para mecanismo. Para de perguntar o que parece grande e começa a perguntar o que se sustenta. Para de procurar o truque escondido e começa a observar o que realmente cria autonomia com o passar do tempo. No fim das contas, talvez a maior mentira da internet sobre riqueza seja essa: fazer parecer que enriquecer é sobre intensidade, quando muitas vezes é mais sobre direção, não sobre parecer grande, mas sobre ficar sólido, não sobre correr o tempo todo, mas sobre construir alguma coisa que continue existindo quando a empolgação passa. E isso, quase sempre, parece menos impressionante do que você imaginava, mas continua sendo o que funciona. Se você gosta de vídeos que desmontam as ilusões do mundo moderno e mostram o que está por trás delas, se inscreve no Ponto Cego.